Mensagem de hoje. A fé tem de superar a realidade que vivemos. A fé tem que superar a realidade que vivemos. Nós começamos domingo agora, irmãos, falando a respeito do povo de Israel na época de Gideão. A Bíblia diz que o povo estava padecendo muito. Por quê? Porque tinha a presença dos medianitas. E eu mostrava para a igreja que a presença dos medianitas estava ali, irmão. Por quê? Porque o próprio povo tinha um altar de Baal dentro de casa. Por isso que quando a Bíblia fala que Deus chamou Gideão de varão valoroso, o Gideão não conseguia enxergar o seu valor. Quando Deus falou para ele, vai na tua força, a Bíblia diz que o Gideão não conseguia entender que força ele tinha. Por isso que ele disse assim, cadê o Deus dos nossos pais? Só que você vê que a primeira orientação que Deus deu para Gideão foi essa. Entra na casa do teu pai e arranca lá o altar de Baal, né? Arranca os bosques. Eu até explicava isso para a igreja, que muitas vezes tem coisas, meu irmão, que estão na nossa vida, que são coisas que bloqueiam a nossa mente, porque Baal dividiu o pensamento das pessoas. São coisas que impedem o céu de se mover em nosso favor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que hoje, irmãos, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nesse texto, a partir do versículo 14. Quando Deus fala com Gideão, diz assim, ó: então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Olha o que ele responde. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Versículo 17, para encerrar, ele lhe disse, se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me sinal de que és o que comigo falas. Então você vê que é interessante. Pastor, por que o Gideão ele não estava conseguindo acreditar? Por que ele não estava conseguindo se mover? Porque, irmão, uma das coisas que o inimigo fazia com o povo era fazer o povo se prender à realidade. Por isso que nós temos que entender, meu irmão, muitas vezes a nossa realidade é o que nos bloqueia e que nos impede de ser abençoado. O Gideão, se ele fosse olhar para a realidade que ele estava vivendo, eram anos onde o povo, meu irmão, via tudo ser destruído. Volto a repetir, a semente era boa, a terra era boa, a ação dele era uma ação certa, mas a Bíblia diz o quê? Que o inimigo vinha e destruía tudo, e a realidade dele qual que era? A minha família é a mais pobre dos pobres, e eu sou o menor da minha casa. Tanto que, meu irmão, quando Deus fala com ele, olha o que ele disse, e ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me sinal de que és o que comigo... Irmão, ele não conseguia nem identificar se era Deus falando ou não. Pastor, o que isso quer dizer? Que quando a pessoa está presa a uma realidade, irmão, que ela está vivendo, muitas vezes ela não consegue nem identificar a voz de Deus. Eu vou usar um exemplo para você entender. Lembra do Davi? Qual que era a realidade do Davi, meu irmão, quando ele foi ungido rei? Não quando ele se tornou. A realidade dele era o quê? Desprezo. Porque a própria Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, e Jessé começa a apresentar os filhos, você vê que o Davi não tinha nem sido convocado. Por causa de Deus que Davi foi lembrado. O próprio profeta disse, mas não tem mais ninguém? Ah, verdade, tem mais um. Irmão, tinha desprezo ali. Você vê que, meu irmão, o Davi, quando vai para a batalha, o irmão dele chama ele de presunçoso. Ele chega a dizer até assim, o que eu fiz agora? A Bíblia diz que ele teve que se desviar do seu próprio irmão. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão, a realidade que o Davi vivia dentro da casa dele não era uma coisa, meu irmão, agradável. Só que o que me chama a atenção? O dia em que Davi é ungido, meu irmão, foi algo magnífico. Quem concorda comigo? Levanta a mão. Mas no outro dia, ele voltou a cuidar das ovelhas do seu pai. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quantas vezes você vem num culto, irmão, e você sente a presença de Deus, é Deus falando contigo, é aquela palavra que diz, olha, pastor, foi inspirada para mim, eu senti a presença de Deus, mas você concorda comigo que quando você sai da igreja, a realidade continua a mesma? Os problemas são o mesmo,
as situações são as mesmas, no outro dia você tem as mesmas funções que cumprir. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Que não é sobre a realidade que você está vivendo, mas é quem você está se tornando. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Irmão, enquanto você fica preso à realidade que você está vivendo, você não vai ter coragem. Você não vai ter motivação, você não vai ter ânimo, você não vai ter força. Agora, quando você entende que cada experiência que você tem com Deus não é sobre a realidade que você está tendo, mas é sobre quem você está se tornando, aí você tem uma atitude diferente. Aí a tua coragem vai ser algo diferente. Quem está compreendendo, levanta a sua mão. Por isso que, olha só, vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 1. Por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus é bem no finalzinho, bem pertinho do Apocalipse, tá? Se precisa de ajuda, levanta a mão, que a nossa equipe lhe auxilia. Hebreus 11, versículo 1 vai falar assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? Vamos ler agora na televisão? Ana, põe para mim na NVT, que é a versão transformadora, né? Na tradução da versão transformadora. Diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que Então olhe para mim, fé não vai mostrar para você a realidade que você está vendo, irmão. Ah, pastor, mas eu estou vendo isso. Não, o que você está vendo é o que o inimigo quer que você enxergue para você desanimar. Se o Gideão fosse, meu irmão, viver ou tomar uma atitude pela realidade do que ele estava vendo, irmão, ele continuaria empobrecendo e continuaria sendo o menor da sua casa. Ele precisava criar uma outra realidade. Por isso que Deus chama ele para a fé. É isso que nós temos que entender. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. E ela nos dá convicção de coisas que não. Irmão, quem concorda comigo que é bom quando a gente está convicto de alguma coisa? Quem concorda que é bom? A gente fica mais confiante, sim ou não? Motivado, sim ou não? Né? Pode chegar e dizer para você, não vai dar certo. Se você tem convicção de que você está certo, irmão, é diferente. Agora, quando a pessoa, meu irmão, ela, vai dar certo, alguém fala assim, ó, não sei, tu tem que pensar nisso. E a pessoa vai murchando. Quem concorda comigo? Pergunta por irmão do lado, sorrindo aí. Você está na fé ou você está no natural, irmão? Irmão, é isso que tem que analisar. Tem gente que ela tem convicção, não, meu casamento é uma bênção. Esse é o homem da minha vida. Essa é a mulher da minha vida. Tem gente que já fica assim, será que eu casei certo? Quem está entendendo, levanta a sua mão. Mas por quê, pastor? Porque muitas vezes a realidade do casal, o quê? É a falta do amor, ou é a falta, meu irmão, de uma compreensão. Então, o que o diabo faz? O diabo usa uma realidade, uma situação onde ele está presente. E quando o diabo ele está presente dentro de uma casa, dentro de um lar, quando ele lança uma semente, como a Bíblia diz que dentro da casa dos pais de Gideão, tinha lá o bosque, né? Algo que foi plantado. Quando ele lança a sua semente, quando ele cria o seu altar, então, meu irmão, ele vai enfraquecer o povo. Por quê? Porque ele quer criar uma realidade que nós não entendemos e ele quer roubar a nossa convicção daquilo que nós acreditamos. Por isso que o Gideão não acreditava. Meu irmão, ele ouvia falar de Deus, mas ele não estava acreditando. Você está compreendendo, pastor? Então nós temos que buscar Deus e dizer para Deus, Deus, não, eu quero acreditar no Senhor. Deus, eu quero viver na tua palavra. Deus, eu quero andar na tua presença. Diga graças a Deus. Aí pula comigo lá para o versículo 32 agora, no nome de Jesus. Versículo 32. Vai dizer assim, irmão, e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Samuel e dos... Vamos botar na linguagem linguagem de hoje, Ana, esse versículo? Olha como é que fica na linguagem de hoje. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos... Então você vê que quando a Bíblia está falando sobre os heróis da fé, a Bíblia vai citar esses dois exemplos que eu usei para você, tanto de Gideão como de Davi. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmão,
A fé, ela é o que a Bíblia diz. A fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra, não pela realidade que você está enxergando. É isso que você tem que entender. Aí olha o que a Bíblia vai mostrar para nós, ó, versículo 33. Diz assim: pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto, receberam o que de Deus lhe havia prometido, fecharam a boca de... Versículo 34, apagaram um incêndio. Quem aqui tem apagado os incêndios aqui? Levanta a mão. Pastor, do nada lá começam as brigaiadas, lá eu tenho que chegar lá, pastor, e acalmar tudo, né? Olha que mais, irmão. Escaparam de ser mortos à espada, eram fracos, mas se tornaram, foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Não para por aí. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram, já está falando no Novo Testamento. Outros foram torturados até a morte, e eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Versículo 36. Alguns foram insultados, surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia. E outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de pele, de ovelhas, de cabras, eram pobres, perseguidos e maltratados. 38. Andaram como refugiados pelos desertos, montes, vivendo em cavernas, em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Olha o versículo 39. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia. Agora o último versículo para nós orar. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem o quê? Perfeito? Então, o que eu quero mostrar para você? Que muitas vezes a realidade, irmão, que as pessoas enfrentam é de luta. Pastor, mas eu não cheguei a ser cerrado no meio, diga glória a Deus. Né? De repente você não passou por isso, mas olha que coisa forte, irmão. A Bíblia está mostrando que em mim e você, a obra é aperfeiçoada. Mas eles foram o quê, pastor? Aperfeiçoados. Mas por que eles foram aperfeiçoados? Porque eles tiveram fé na palavra, irmão. É sobre isso, querido. Muitas vezes você pode dizer, pastor, mas não é fácil a realidade que eu estou vivendo. Mas, irmão, não viva por ela. Viva pela sua fé. Não viva por ela, mas viva por aquilo que Deus fala contigo, irmão. Não viva por aquilo que os teus olhos estão vendo. Você pode estar hoje sendo insultado por alguém dentro da tua casa. Imagina comigo, irmão, o Davi ter que dizer, o que eu fiz agora? Tem gente que ela tem esse pensamento. Pastor, eu recebo uma ligação, já fica com esse pensamento. O que eu fiz agora? Né? Porque é só insulto, é só eu recebo dessa pessoa que era o irmão mais velho de Davi, né? Que era para ser, vamos dizer assim, meu irmão, alguém que seria um guia dele, alguém que seria um exemplo para ele, era aquele que xingava ele. Depende se eu vivi isso na sua casa, na sua família. Pastor, aqueles que eram para me apoiar, aqueles que eram para ficar feliz por mim, são aqueles que muitas vezes são contra as minhas atitudes. Mas, irmão, permanece em Deus. Porque olhe para mim, da mesma forma que Davi, quando venceu o gigante, abençoa a casa do pai dele, você, quando vence uma batalha, você abençoa a tua família. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Então, diga por mão do lado, sorrindo assim, ó, é pela fé, irmão. E é essa fé que tem que entrar no nosso coração. Quando essa fé entra no nosso coração, meu irmão, nós podemos desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado. Não deixe o inimigo te enfraquecer. Não deixe o inimigo, meu irmão, te aborrecer. Não, viva pela fé. A fé, a sua fé, ela te dá vitória, ela te torna forte quando você se sente fraco. A sua fé, ela é poderosa em Cristo Jesus. Amém? Quem crê nisso, levanta a sua mão. Para encerrar, vamos ler de novo o 33 e o 34, e aí nós vamos orar. Diz ali, ó, pela fé lutaram contra nações inteiras, venceram. Fizeram o que era correto, receberam o que Deus lhe havia pro... Irmão, faça o que é certo, tá? Fecharam a boca de... mais. Apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. Agora, aqui que eu quero frisar bastante, ó. Eram fracos, mas se tornaram... Isso é pela fé. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos. Então é sobre isso, irmão. A tua fé, ela tem poder de fazer isso com você. Por isso que volto a dizer, não é sobre a realidade que você está vivendo, mas é sobre aquilo que a sua fé está fazendo você se tornar. Quem crê nisso, levanta a mão. Então vamos aplaudir o nome de Jesus.